Fala galera, sejam todos bem-vindos aí a mais uma videoaula aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre módulos, funções e operadores. E antes de seguir aqui, já queria pedir para você aí, se inscreve no canal se não é inscrito e deixa o like aí, mano, porque o conteúdo é de qualidade, tá? Então vamos dar sequência aqui sem enrolação e hoje a gente vai falar sobre funções e módulos. Bom, funções e módulos, tá? Eles são a biblioteca padrão do Python, eles são o coração do Python. Existem muitos, tá? Muitos módulos, tá? E esses módulos eles são built-in, ou seja, eles já vêm inclusos com o Python na própria instalação. Aí a gente já tem acesso a todas essas bibliotecas padrões do Python. A biblioteca do Python ela é muito rica e ela vem com muitos códigos reutilizáveis. Na verdade, eu acho que essa é a grandeza do Python, né? A reutilização de códigos. A gente pode chamar isso então de Python mais baterias inclusas, ou seja, é a mesma coisa que a gente compara aí quando a gente compra um brinquedo e ele vem na caixa com pilhas já para a gente ligar ele e sair brincando. Então o Python é a mesma comparação. A gente quando instala o Python já tem tudo pronto para a gente sair codando. E existe muito mais nas bibliotecas aí da biblioteca do Python. Eu vou mostrar para vocês aqui. A gente tem aqui, ó, uma biblioteca imensa com muitos módulos, tá, galera? Muitos mesmo. A gente tem aqui, ó, processamento de texto string. A gente tem aqui, ó, helper computing deltas. A gente tem aqui codecs. A gente tem tipos de dados, datetime. A gente tem calendar. A gente tem collections. A gente tem na parte módulos matemáticos e numéricos, a gente tem numbers, math, cmath, decimal, fractions, random, tá? A gente vai até nessa aula aqui a gente vai fazer um exemplinho aí utilizando a biblioteca random. Vou mostrar para vocês. A gente tem aí arquivo de acessos a diretórios, OSPF, que a gente utiliza muito aí com Python. Enfim, a gente tem uma biblioteca riquíssima com muitos módulos e muitas funções. Existe também a comunidade third party, digamos assim, que se chama PyPy, e lá pessoas como eu ou como você, a gente pode criar a nossa própria função, nosso próprio módulo e disponibilizar para a galera nessa biblioteca chamada PyPy. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre estruturas de dados, tá? Essas estruturas de dados que a gente vai começar a ver a partir aí da próxima aula, elas já vêm embutidas no Python. A gente não precisa criar nada. A gente pode considerar uma estrutura de dado como sendo um container que guarda várias coisas. Ou seja, a gente tem uma caixinha e essa caixinha ela guarda coisas dentro pra gente. A gente pode colocar e tirar coisas dentro dessa caixinha dependendo da situação e dependendo da estrutura de dados. Existem 4 tipos de estruturas de dados que já vêm embutidas com o Python. Uma delas é o dicionário, outra delas é a tupla, a outra é a lista e a outra é o set. No nosso exemplo 1.py, a gente usou uma estrutura de dados chamada lista, tá? Então vamos voltar aqui no exemplo 1 e eu queria mostrar para vocês. Então, aqui no nosso exemplo 1, a gente utilizou uma lista, a gente atribuiu uma lista à variável odds, ou seja, a variável ímpar, e dentro dessa lista, dentro desse container, a gente tem aí uma coleção de números. A gente tem vários objetos do tipo int, tá? Do tipo inteiro, e esses números eles estão dentro do nosso container. Então o nosso container ele começa aqui nesse colchetes e termina aqui nesse colchetes, tá? Então tudo o que está aqui dentro é uma coleção de dados. Vamos voltando aqui. Então a gente vai ver mais sobre estruturas de dados nas próximas aulas, tá? A gente vai ver as 4 estruturas de dados bem a fundo, tá? A gente vai conseguir sair aí com uma boa noção de como funciona e de como utilizar as estruturas de dados. Bom, agora eu gostaria de falar também sobre o operador de atribuição, tá? Esse aí que é o sinal de igual, mas veja bem, tá? Veja bem. A gente está falando aqui do sinal de atribuição, tá? Ou seja, deixa eu abrir aqui o exemplo 2.py para exemplificar bem para vocês. Exemplo 2.py. Tá, galera, a gente tem que prestar muita atenção no seguinte. Esse sinal aqui,
esse sinal aqui é o sinal de atribuição, tá? Atribuição. E esse sinal aqui é o sinal de igual, tá? Então, quando a gente quer atribuir uma variável, como a gente fez aqui no nosso odds, ou seja, a gente está dizendo que a variável chamada odds, tá? Ela tem uma lista sendo parte dela, tá bom? Então, isso aqui é um sinal de atribuição. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente chamou write this minute, né, esse exato minuto, a gente atribuiu aqui uma variável, tá bom? Então, muita atenção que um sinal de igual é o sinal de atribuição e dois sinais de igual é o igual, tá bom? Então, a gente utiliza dois sinais de igual para comparar alguma coisa com a outra e um sinal de igual para atribuir uma variável, tá? Então, vamos seguir aqui. Variáveis em Python, elas são dinamicamente atribuídas, ou seja, o que significa ser dinamicamente atribuída? Bom, quando a gente... Vamos atribuir uma variável aqui para eu mostrar para vocês. Então, a gente tem uma variável do tipo... Vou chamar essa variável aqui de name, tá? Eu vou chamar essa variável aqui de name. E aí, galera, se a gente quiser atribuir a essa variável uma string, ou seja, eu vou colocar uma string aqui e vou chamar de computador. Tá? O que significa essa variável ela ser dinamicamente atribuída? Ela é dinamicamente atribuída porque a gente não precisa vir aqui no Python e dizer para ele o seguinte: olha, essa variável aí é uma variável do tipo str, ela é uma variável do tipo string, tá? A gente não precisa fazer isso porque o Python ele sabe, tá? Ele sabe automaticamente que isso aqui é uma string. Ele já internamente aí ele já faz os cálculos, digamos assim, e sabe que isso aqui é uma string. Então a gente não precisa colocar esse str aí na frente, tá? O mesmo acontece se fosse um inteiro, tá? Ou seja, a gente poderia declarar uma variável aqui chamada num, tá? E a gente não precisaria fazer isso aqui, ó, int de inteiro, e aí colocar o número 1 aqui dentro. A gente não precisa fazer isso, tá? O mesmo serve se a gente quiser colocar um número do tipo ponto flutuante. A gente não precisa vir aqui e dizer que isso aqui é um float, e aí colocar um número de ponto flutuante aqui dentro. A gente não precisa porque o Python ele é dinamicamente... As variáveis do Python elas são dinamicamente atribuídas. O Python já sabe aí por trás o que a gente está declarando, qual é o tipo de variável que a gente está declarando. E também, a gente está quase finalizando aqui, mas também gostaria de falar um pouquinho sobre os operadores que já vêm embutidos aí com o Python, tá? Então a gente vai falar aí, mostrar alguns para vocês. Então, a gente tem aí os operadores que já são conhecidos aí de outras linguagens, que é o sinal de menor, é o sinal de maior, é o sinal de menor ou igual, é o sinal de maior ou igual, tá? A gente tem o sinal aí, igual eu mostrei aí para vocês, os operadores de comparação. A gente tem um operador de diferente, tá? Quando alguma coisa é diferente da outra. E aí a gente pode aí brincar à vontade com esses caras. Vou passar só um exemplinho aqui bem basicão. Então, vamos perguntar para o Python se 7 é menor do que 5, tá? Então a gente vai executar o nosso programa e vamos ver o resultado. Ou seja, ele está falando para a gente... esqueci de dar um print aqui. Tá, então ele está falando que é falso, 7 não é menor do que 5. A gente pode também utilizar aí o operador de diferente, tá? Vamos ver se 7 é diferente de 5. True, 7 é diferente de 5. E aí vamos fazer um último aqui, se 7 é igual a 7, tá? Então vamos ver se é igual... Oh, caramba, acabei perdendo errado aqui. Vamos ver se 7 é igual a 7. True, 7 é igual a 7. Então, esses aqui são os operadores que já vêm embutidos aí com o Python, tá bom? Então, vamos, só para a gente exemplificar tudo que a gente viu até aqui, vamos fazer um programinha aí bem simples. A gente vai importar da biblioteca do Python, a gente vai importar um módulo, e aí desse módulo a gente vai importar também a gente vai utilizar uma função desse módulo. Então, criem aí o exemplo 2.py
E a gente vai precisar importar, então, duas coisas da nossa biblioteca, tá? A gente vai precisar importar da nossa biblioteca o módulo random. E do módulo random a gente precisa importar a função randint, tá? A função randint, ela... Já vou mostrar para vocês aqui em mais detalhes, mas a gente passa dois argumentos, dois números inteiros, e aí ele sorteia um número entre esses dois inteiros que a gente definiu, que a gente passou como argumento. E a gente também vai importar um outro módulo, que é o módulo time, tá? E do módulo time a gente quer a função fromTime import sleep, tá? Isso aqui ele deixa, vocês já vão ver, já vou mostrar para vocês, mas ele faz o computador, ele faz o nosso programa lagar por alguns segundos que a gente definir. E aí a gente vai botar aqui print, tá? Máquina. Então a máquina ela vai pensar em um número, tá? Vou pensar em um número e você precisa adivinhar. Tá? É bem basicão aqui, tá, galera? E aí, beleza, então a máquina ela vai pensar no número e a gente vai adivinhar. Agora a gente precisa sortear um número aleatório. Então, vamos chamar aqui de nonRandom. E esse nonRandom vai fazer o quê? Ele vai chamar a função randint, tá? E vai sortear um número entre 1, né? O primeiro argumento é o início, ou seja, a gente quer que seja sorteado um número entre o número 1 e o número 10, tá? E aí a gente vai pedir para o computador ele dar uma lagadinha, o nosso software ele dá uma lagadinha até a execução da próxima linha de 2 segundos, tá? E aí vamos pedir para printar aqui, print. Ok, tente adivinhar, agora vai ser a nossa vez. Ok, tente adivinhar. E aí quando for a nossa vez, a gente vai atribuir uma variável, our guess, tá? Nossa chance ou nosso número. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um input, tá? Ou seja, a gente vai armazenar a gente vai escrever alguma coisa para passar para o usuário e esse input ele vai capturar aí para a gente e atribuir a essa variável. Então, input, digite seu palpite, tá? Digite seu palpite. E aí, galera, lembra que eu falei que as variáveis de Python elas são atribuídas dinamicamente? Então, só que, porém, como a gente está passando aqui o input, tá? Ele sempre vai considerar, se a gente não informar qual que é o tipo da variável, ele sempre vai considerar que isso daqui vai ser uma str. Então, vamos passar que isso aqui vai ser uma variável do tipo inteiro. Tá? Então isso aqui vai ser uma variável do tipo inteiro. Então quando a gente usar o input, é sempre bom a gente declarar qual que é o tipo da nossa variável, para a gente não ter nenhum problema. Então a gente tem aqui o nosso palpite e digite o nosso palpite vai ficar gravado dentro dessa célula OurGuess, tá? Aí agora a gente vai fazer o nosso comparador de resultados, tá? Então vou botar aqui, ó, comparar resultados. E aí agora a gente vai rodar um bloco de if else, tá? Então, vou botar aqui if, se o nosso palpite, if our guess for igual ao palpite da máquina, que é um num_random, ele vai fazer alguma coisa. E o que ele vai fazer? Ele vai printar na tela. Uau, você acertou. Tá? É isso que ele vai, se a gente acertar de primeira aí o nosso palpite, tá? O palpite da máquina, a gente vai printar aí na tela, você acertou. Se não, se a gente errar, else, ou seja, se a gente errar o nosso palpite, ele vai printar na tela, não foi dessa vez. Ponto. É bem basicão, tá? A gente não vai ter aí nenhuma segunda chance, nem nada. Nosso programa simplesmente vai sortear o número, a gente vai tentar adivinhar esse número. Se a gente não acertar, nosso programa vai encerrar. Então, vamos tentar rodar o nosso código e ver qual vai ser a saída e se ele vai rodar como a gente quer. Opa, parece que a gente tem um erro aí, tá?
E o erro é o seguinte, galera, a gente tem um erro de sintaxe, tá? E esse erro de sintaxe é o seguinte, a gente tá usando no nosso programa um tipo de código que não é ASC2, tá? E a gente precisa colocar algum detalhezinho aí no nosso código que o Python entenda que a gente está rodando caracteres não ASC2, tá? O que são caracteres não ASC2? Bom, são caracteres que têm acentos, tá? Então aqui no você a gente tem um acento, aqui no máquina a gente tem um acento, aqui a gente tem outro acento, aqui a gente tem outro acento no não, tá? Para resolver esse problema é bem simples, galera. A gente só precisa aí, aqui na primeira linha, a gente precisa dar esse comando aqui, ó. A gente precisa colocar o sinal de jogo da velha e escrever coding, espaço, UTF, dígito 8, tá? Isso aqui já vai fazer aqui, vai entender que o nosso código ele é do tipo UTF-8 e vai deixar a gente colocar os nossos acentos, tá bom? Vamos rodar novamente, vou salvar aqui, vamos rodar novamente e pronto, parece que está funcionando. Então a máquina botou aqui, vou pensar em um número e você precisa adivinhar. E aí agora ela falou, ok, tente adivinhar. Bom, eu vou dar um palpite aqui, 6, tá? Ah, show de bola, galera. Parece que a sorte está do nosso lado e a gente já acertou de primeira, tá? Vamos fazer mais um testezinho aí, antes de encerrar o nosso vídeo. Vamos lá. A máquina está pensando no número e agora ela pediu para a gente adivinhar. Bom, eu vou botar o número 2 aqui. E aí, ele rodou perfeitamente, não foi dessa vez, tá? Então, a gente tem aí o nosso código. Se você quiser, pause o vídeo, compare com o seu e veja aí se você fez igual ao meu código. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Espero que tenha ficado bem claro. Se não ficou claro, vocês podem fazer qualquer pergunta aí nos comentários que eu estarei respondendo, tá? Então na próxima aula a gente vai ver sobre estruturas de decisões, if e else, indentação, como funciona a indentação em bloco, em estruturas de decisões, e a gente vai ver mais algumas coisinhas aí da linguagem de programação Python. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito. Até a próxima, valeu, falou e tchau!